Oi, amigos e amigas. Eu sou Gerardo Campana e é um prazer estar com vocês atendendo ao convite que me foi formulado pelo meu amigo Avelar para fazer essa live, né, para vocês do Grupo Espírita André Luiz de Santana do Ipanema, né? Já faz muito tempo que eu fui a Santana do Ipanema, né? É uma cidade bastante agradável, né? E lembro que eu acho que estive lá com você, não sei se com vocês, porque isso faz realmente muito tempo, muitos anos, né? Mas foram momentos muito agradáveis para mim quando estive nessa cidade maravilhosa do sertão alagoano. Então, o Avelar me pediu para tecer alguns comentários a respeito desse momento que nós estamos vivenciando, né, e correlacionando isso com a doutrina espírita. E é o que nós temos feito nas lives que estamos produzindo ao vivo ou não, né, com o objetivo de, tanto na minha área profissional como na área espírita, de levar informações que possam ajudar as pessoas a lidar melhor com suas próprias emoções, com a situação e podendo, inclusive, se isso for possível, aproveitar a etapa que nós estamos atravessando com o propósito de crescimento, de autoconhecimento, de melhoria, né, das suas condições emocionais, né? Porque a gente está vivendo uma situação inusitada, né? Eu não lembro, eu mesmo no meu período de vida, eu não lembro da gente ter passado por algo semelhante, né? A gente teve algumas epidemias que foram mundiais sob certo aspecto, H1N1, né? Outro tipo de SARS, né? do corona, além da gripe influenza, né? Mas nenhuma igual ou semelhante a esta, né? Porque essa se espalhou realmente com uma virulência tremenda e apanhou todo mundo de surpresa, né? Pôs em xeque todo o nosso sistema de saúde e o nosso sistema de vida. A gente se viu de um momento para o outro forçados a permanecer em casa, né? Eu, minha esposa, meu filho, que estamos em casa, os outros já saíram, mas nós passamos, digamos, 45 dias, quase 50 dias sem sair de casa, né? Dentro de casa mesmo. Depois não, depois o governo relaxou um pouco, permitindo abrir as clínicas, né, e nós voltamos ao trabalho, mas para atender casos de urgência. Eu, por exemplo, trabalhava 4 dias na semana lá na Lumen, né? Atualmente eu estou indo somente 2 vezes, né, para atender aquelas situações mais sérias, mais graves e começando a atender também virtualmente para evitar a possibilidade do contágio. Tanto eu me contagiar, como contagiar aqueles que eu vou atender, né? Por enquanto não estou infectado, pelo menos aparentemente, né? Porque a gente não sabe. Não fiz o teste, mas não tenho nenhum sintoma. Mas já atendi pessoas que depois eu vim saber que estavam infectadas, né? Estavam é, já contaminadas e que iniciaram o tratamento logo em seguida, né? O tratamento em casa, domiciliar, não houve necessidade de hospitalização,
foi atendido e começaram a tratar logo na fase inicial, então não evoluiu para aquela situação de UTI, de precisar de respirador. Mas estamos vivendo uma fase realmente complexa. Né? Tivemos que diminuir a atividade, o comércio está parado, né? Estamos tendo que repensar muita coisa da nossa forma de vida. Por exemplo, quanta coisa a gente que saía, ia às compras, ia fazer isso, fazer aquilo, a gente está tendo de ficar em casa. Né? E nesse período, né, por exemplo, eu tenho atendido pessoas apavoradas, né, com medo, consciente do que está acontecendo. E tenho atendido pessoas em pânico, sem conseguir dormir, né, extremamente inquietas, angustiadas e sem ter consciência da conexão disso com o medo de contrair o coronavírus e vir a morrer. Né? Mas é basicamente isso aí. Né? Como tenho atendido pessoas também muito angustiadas, porque não sabem como é que vai ficar a vida delas depois que tudo isso passar, porque do ponto de vista, por exemplo, para uma dessas pessoas, o prejuízo financeiro estava sendo tremendo, né? E ela estava angustiada. Como é que vai ser? Como é que vai ser minha vida depois disso? Né? Então, o medo ele está presente basicamente de duas formas. Ou medo da contaminação, né, de contrair o vírus e desenvolver o processo mais grave, precisando separar-se da família, porque se separa mesmo, né, é isolado, e a família, aqueles que conviveram com aquela pessoa, ficam também em isolamento, só que domiciliar, né, e a pessoa vai ser tratada em hospital. Né? Então, isso é uma incerteza, ou seja, eu vou entrar nessa estatística, eu vou contrair o vírus ou não, né? Mas a incerteza existe. E a segunda é como é que vai ficar a minha vida, minha saúde financeira depois disso. Né? As pessoas que têm um emprego, por exemplo, público, né, seja estadual ou federal, se sentem um pouco mais resguardadas, né, porque continuam recebendo e o emprego, pelo menos em princípio, ele está garantido. Né? Mas aqueles que trabalham para alguma empresa ou aqueles que têm alguma empresa, né, a incerteza está muito presente. E aí o medo, ele surge também. Então, eu tenho lidado com pessoas que estão em ambos os lados. Né? Aquele que é empregado com medo de perder o emprego, né? Porque a possibilidade do empregador ter que fechar as portas, como muitos estão fechando. E o empregador, aquele que é o dono da empresa, né, apavorado porque está tudo parado. Né? Então o medo ele está realmente muito presente, né? Muito acentuado no universo psíquico da população. E muita gente já começando a apresentar sintomas, né, desse medo num grau mais acentuado. Porque o medo, ele dentro do seu nível adequado, ele é importante para que a gente possa se cuidar. Relacionado com o medo está prevenção, está cautela, está cuidado, a atenção, né? Ou seja, tem inúmeras condições da nossa vida importantes para o nosso funcionamento, para que a gente inclusive se mantenha vivo e saudável, né? Que o medo ele está presente, porém de uma forma saudável nesses requisitos que eu falei, né? A cautela, o cuidado, a atenção, a precaução e por aí afora.
Tudo isso é saudável. Mas quando o medo ultrapassa isso daí, ele deixa de ser cautela, né? E aí ele se transforma realmente numa forma mais intensa do próprio medo. E qual é o objetivo do medo? Por exemplo, relacionado ao que está acontecendo na pandemia, né? Nessa situação toda, né? Vamos ver, a questão do vírus, né? O objetivo do medo aí é evitar o perigo. Qual é o perigo? Você se contaminar, né? Você se contaminar. Então tem muita gente que realmente não dá um passo fora de casa e está ficando até obsessiva com os cuidados relacionados com a limpeza, né, com a higienização. Está ficando até um tanto exagerado, que aí corre o risco da pessoa entrar num outro campo que não é saudável, né, que é do processo obsessivo compulsivo, que está relacionado com o medo e com a crença: se eu não fizer isso, eu vou pegar, e se eu pegar, eu vou morrer. Então, esse é o propósito, mas quando ele ultrapassa, a pessoa ela se torna refém do medo, né? E passa a sofrer bastante com isso e por causa disso, né? Se ela não for ajudada para que ela possa sair dessa situação. Eu estava conversando um dia desse com uma senhora, atendendo-a, né, virtualmente, que ela estava infectada e ela me dizia, né, que o coração parecia que ia sair pela boca, as pernas tremendo, com insônia, né, a garganta apertada, seca e tontura, ela sentindo tontura, vista às vezes embaçada. Tudo isso são sintomas de medo, né? Sintomas de medo. E ela apavorada porque estava infectada, embora não estivesse apresentando nenhuma sintomatologia mais grave, estava sendo cuidada em casa mesmo, né? Tomando as medicações e os cuidados necessários, isolada da própria família, e a família também, por ter tido contato com ela, permanecendo dentro de casa, sem contato com outras pessoas, para evitar a propagação do vírus, evitar o contágio, né? Então, apavorada. E aí eu perguntei para ela: mas o que é que você está sentindo? Ela disse: o coração está disparando, né? E uma inquietação. E aí eu perguntei: qual a emoção que você identifica? Ela disse: é ansiedade, muita ansiedade. E você está com medo de quê? Eu perguntei. Ela disse: ora, de morrer, né? De morrer. Eu estou vendo tanta gente morrendo, a televisão só fala nisso, das pessoas que morreram, então eu estou apavorada. Eu estou apavorado, eu já estou me vendo no caixão, né? Eu disse: então, você vai precisar tomar um medicamento que é para atenuar isso. O medicamento ele vai bloqueando as manifestações superficiais decorrentes do medo, que a ansiedade aí no caso é decorrente do medo, ela é o produto final do medo, para diminuir isso, né? Mas você precisa perceber a engrenagem do processo. Você precisa perceber que o resultado final, que é o coração disparando, a boca seca, a inquietação, a insônia, né, a ansiedade, toda essa tensão tem a ver com a emoção medo. Tudo isso é desencadeado pelo medo. E o medo tem a ver com a ideia de que você vai morrer. Você, no momento, você está viva, né? Você não está morta. E você está sendo cuidada em casa, né? Então, você não está grave, né? E você está respondendo bem aos medicamentos, né? Já fazem alguns dias que você começou a desenvolver os sintomas, né? Você foi, pelo que você me disse, testada positivamente, mas você continua razoavelmente bem. O que está pior
é o seu estado de ansiedade. Então aí eu fui ensinando ela a respirar profundo, a perceber a conexão entre a crença, vou morrer, com o medo que isso desencadeava e a sintomatologia consequente desse medo. Quando terminamos de conversar, quase ao final, ela já estava muito mais tranquila, né? Muito mais calma. E uns 2 dias depois, voltamos a conversar novamente, virtualmente, e ela estava mais tranquila, né? Mais tranquila. Provavelmente o tranquilizante estava ajudando, mas o outro remédio, o principal, que bloqueava mais o medo, ainda não tinha efeito, porque levaria mais ou menos uns 15 dias para começar o efeito. Então, por que ela estava melhor? Porque ela acolheu a ideia de morrer, né? Porque outra coisa que eu falei para ela, e não é comum uma pessoa escutar isso na primeira vez, né? Geralmente leva muito tempo para a pessoa ouvir isso, né? Que primeiro ela estava viva, segundo ela não estava mal, terceiro ela estava se tratando e quarto estava tendo uma boa evolução, né? Mas que ela precisava também, né, se trabalhar, mesmo que não fosse agora, caso ela não conseguisse, né, sozinha, depois com a ajuda psicoterapêutica, para conseguir fazer amizade com a Madame Morte. E isso é fundamental para a gente poder viver bem na vida, né? Quando a gente fica tentando evitar a morte, o resultado é apenas um: medo, muito medo, tensão, ansiedade, agonia, né? Mas quando a gente não tenta evitar a morte, a gente apenas aceita a possibilidade, o resultado disso é maior tranquilidade, mais calma. Porque a gente vai continuar fazendo o que depende da gente, que é o cuidado, a cautela, né, toda a precaução necessária. O resto, se daqui a pouco, amanhã, a gente vai continuar bem ou vivo ou não, né, isso não depende somente da gente. Depende de outros fatores. E nós que estudamos a doutrina espírita, nós sabemos que esses fatores, eles advêm também de experiências antigas, anteriores, ou seja, antes da gente reencarnar, né, a gente estabelece a programação da nova existência. Essa programação não é nos mínimos detalhes, mas são as coisas mais importantes, e a morte é uma delas. Então a gente programa, né, mais ou menos, porque isso não é uma coisa rígida, mas a gente programa o tipo de morte, mais ou menos a idade em que a gente vai morrer e o que é que a gente espera com esse tipo de morte, né? Aprender o quê? Porque é mais uma oportunidade para que a gente aprenda, né? Qual é o objetivo da vida? É o aprendizado, a gente poder melhorar, né, no conhecimento da gente, a gente poder melhorar na capacidade da gente amar a gente mesmo e aprender a amar o próximo. Então, sendo esse o objetivo, tudo aquilo que a gente programa de mais importante está inserido nesses objetivos, para que a gente consiga, né, aperfeiçoar-se e ao sairmos daqui estejamos melhores do que quando entramos na vida física, né? Então, a gente que sabe disso, a gente pode se trabalhar melhor em relação à questão da morte e do futuro, né? Porque geralmente a gente conecta a ideia de morte com o futuro, né? E isso causa angústia. E isso é a raiz da maioria dos medos que nós vivenciamos ao longo da nossa vida. É a raiz do medo do futuro, do medo do desconhecido, do escuro, do medo de não dar certo, de fracassar. Então, a raiz dos medos, né, que nós vivemos na vida
é o medo de morrer. Né? Porque, por exemplo, a questão do fracasso, eu fracassar em algo, isso é sentido como uma morte, né? Porque a gente correlaciona o sucesso e o fracasso com autoimagem e autoestima. Se eu fracasso, não vão gostar de mim. Se eu tenho êxito, vão gostar de mim. Né? E até que a gente aprenda a desvincular isso e transformar vitória e fracasso em processos de aprendizado, requer um esforço de autocompreensão, de autopercepção, de autoconhecimento muito grande, né? Para que a gente consiga fazer essa desvinculação e a gente se coloque disponível para o aprendizado. E a outra questão, né, é óbvio que eu não falei tudo isso para ela não é espírita, né, é de outra religião, mas uma pessoa também vinculada à ideia da divindade, da espiritualidade. Então eu falei também a respeito da nossa relação com Deus, dizendo para ela que Deus não está distante da gente, né? Que ele não se encontra de jeito nenhum enclausurado em templos de pedra, de tijolo, né? Nem precisa de intermediário nenhum para agir na nossa vida. Né? E aí a gente compreendendo que a consciência universal está em todo lugar, né? Em qualquer lugar, ou seja, eu, você, né? Onde quer que a gente se encontre, a gente estará imerso na substância divina, na substância de Deus. Consequentemente, né? Ele está também no nosso interior. Se ele está em todo lugar, ele está em nosso interior. E aí é preciso que a gente lembre daquilo que Jesus afirmou categoricamente quando lhe perguntaram: onde está o reino de Deus? E aí ele apontou e disse: dentro de você. Não foi com essas palavras, né? Mas eu estou utilizando, estou falando assim, né? Porque foi exatamente isso que ele quis dizer: está dentro de você. Né? Então, se está dentro de mim, em qualquer lugar, Deus está em mim, está comigo, né? E, portanto, me ajudando dentro daquilo que eu preciso para evoluir. E o que eu preciso pode não ser o que eu quero. Né? Porque o que eu quero pode ser uma coisa, mas o que eu preciso pode ser outra. Como ele sabe o que eu preciso, ele proporciona o que eu preciso para que eu aprenda. Né? Eu aprenda tanto com as experiências da vida, como eu aprenda com a experiência da morte do mesmo jeito. Então, a gente jamais deve duvidar da presença divina na gente, na nossa vida, em todos os momentos e em qualquer lugar. Jamais você esteve ou estará só, né? Porque Deus é uma constante em sua vida, na minha, na de todo mundo. Né? E não tem como a gente pensar Deus em algum lugar. Né? Por isso que é tão difícil a gente compreender Deus. Tanto que no Livro dos Espíritos, na primeira pergunta, Kardec não perguntou quem é Deus, porque quem personifica. Ele perguntou o que é. O que é, né, pressupõe que é algo, mas nós não temos ideia nenhuma a respeito desse algo. Tanto que tudo aquilo, inclusive nos livros espíritas, que se fala a respeito de Deus, é utilizando superlativos das melhores qualidades que nós temos, né? Para poder se imaginar Deus. Mas é imaginação, né? Porque realmente a gente não sabe. Agora, a gente pode sentir a presença de Deus. E para que a gente sinta a presença de Deus, é preciso que a gente acalme a mente da gente. A gente aquiete a nossa cabeça, né? A gente cesse a guerra interior. Eu vou viver, eu vou morrer, vai dar certo, vai dar errado,
gostam de mim, não gostam de mim, quem sou eu, não é? Quem sou? Quando me perguntam assim, eu não sei quem eu sou eu digo, me mostra sua identidade. Aí eu leio e digo, é fulano de tal. É óbvio que eu sei que não é só isso. Mas a pessoa ri, normalmente ri, ela diz, é verdade, né? Mas tem algumas coisas que eu preciso entender melhor ao meu respeito, né? E, na verdade, todos nós precisamos, porque a gente ainda está se conhecendo, né? E, às vezes, pelo fato da gente não se conhecer, a gente não consegue entender direito a gente vai querer entender Deus na sua plenitude, então é algo mais emocional, é algo mais de sensação, né? Do que propriamente racional. O racional diz, se todo efeito tem uma causa, um efeito inteligente terá uma causa inteligente, né? Porque se a gente pensar que o nada criou o universo, então esse nada é inteligente pra caramba. Mudaram só o nome de Deus. Em lugar de Deus é o nada, né? E como nada é o nada, então o nada é tudo. Ou seja, Deus está presente em tudo, porque ele tanto transcende como ele é imanente. E se eu ainda não o sinto, é porque de alguma forma eu estou obstruindo minha comunicação com ele, né? Mas mesmo assim, ele continua comigo, mesmo que eu obstrua, mesmo que eu caminhe por caminhos, né, que vão me levar a um duro aprendizado, aparentemente me distanciando dele, ele está comigo. Porque aí eu volto a lembrar uma passagem do Evangelho onde Jesus, um espírito altamente evoluído, talvez eu estou dizendo na minha ignorância, o mais evoluído que já esteve no nosso planeta, ele disse claramente, se uma das ovelhas do meu rebanho se afastar, eu deixarei as outras 99 para ir em busca daquela, né? Ou seja, não estamos desamparados, não estamos perdidos, e é importante a gente ter consciência disso, né? Porque a gente tendo consciência disso, a gente vai buscar os meios de se reconectar com ele, né? Porque ele é a essência do nosso ser, ele é o núcleo, é a substância fundamental do nosso ser. Porém, tem uma instância, né, que não sabe disso direito. E essa instância é o nosso ego. O que é o ego? É essa nossa parte consciente, né, que confunde Deus com o servo. Ou seja, Deus é fiel, Deus vai fazer tudo o que eu peço porque eu tenho fé nele. Com a ideia de que ter fé é ter a certeza de que ele vai fazer o que eu preciso. E não é absolutamente nada disso. Fé é completamente diferente disso, né? Então, na nossa parte racional, a gente vai descobrindo gradativamente, né, que nós é que estamos a serviço de Deus. E, principalmente, dentro de uma tarefa, né, que é fundamental. Uma tarefa que nos foi conferida pelo próprio Pai, que é a tarefa da autopercepção e do autoconhecimento. E nisso ele não cessa de nos ajudar, nos proporcionando as experiências que nos favorecem nesse sentido, para que a gente se conheça e a gente se conhecendo, a gente se aperfeiçoe cada vez mais com consciência do caminho que estamos seguindo. Então, quando a gente descobrir, né, que ele, Deus, é a essência e o núcleo do nosso ser, a gente vai deixar de buscá-lo lá fora, né? A gente vai deixar de buscá-lo no céu, no espaço, né? A gente vai começar a buscar a conexão com a nossa essência, né? A gente vai aprender a calar a mente, o vozerio da mente, para a gente poder estabelecer uma conexão profunda com a divindade que continuamente ela está ao nosso lado.
E aí a gente vai aprender realmente a confiar e não exigir. Confiar em Deus e não exigir. Tem muitos, né, e muitos que ainda estão basicamente vinculados, digamos, ao modo de se relacionar com a divindade do Antigo Testamento. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê que os hebreus antigos, primitivos, eles não tinham uma noção, né, de espiritualidade, de mundo espiritual. Então tudo era aqui. Ou seja, se eu obedeço a Deus, se eu confio em Deus, Ele vai me dar prosperidade aqui. Minhas colheitas serão fartas e o meu rebanho numeroso e os meus inimigos cairão diante de mim, porque Deus, o Deus dos exércitos, estará sempre adiante de mim, né, destruindo os meus inimigos. Então era uma forma, digamos, guerreira de pensar em Deus. Mas aí chegou Jesus e apresentou o Pai de amor, de justiça, mas de amor e de misericórdia. Acabou com o Deus guerreiro, né? Não há mais o Deus guerreiro. Há o Deus de paz, ao Deus, né, que instituiu a vida com uma pedagogia para o aprendizado. E nessa pedagogia não há nem castigo, nem recompensa. Há conquistas, né? Quanto mais aprendemos, mais lúcidos nos tornamos. E como consequência disso, conhecendo com maior profundidade as engrenagens do nosso ser e compreendendo o nosso papel na vida, obviamente que o medo ele vai diminuindo, né? A gente já não teme mais trovão e relâmpago. O relâmpago é perigoso, a gente tem que se proteger, né? Mas a gente não teme como os antigos temiam, porque a gente hoje sabe que é um fenômeno da natureza. Então, na medida em que a gente vai ampliando nosso conhecimento sobre nós mesmos, sobre a vida, vamos ampliando nossa relação com Deus. Vamos melhorando nossa relação com o próximo, aprendendo a acolhê-lo e respeitá-lo. E aí, portanto, a gente estará confiando muito mais em Deus e compreendendo que confiar não é exigir que Ele faça o que eu julgo melhor, né? Não é esperar que Ele resolva meus problemas, cure a doença que me afeta, faça meu negócio ter sucesso e eu ter muito dinheiro. Não é nada disso. Ele me conferiu inteligência para que eu me empenhe em encontrar as soluções possíveis, né? E encontrando as soluções possíveis, eu vá desenvolvendo também minha habilidade com a minha inteligência, né? Com a minha capacidade de trabalho. Portanto, confiar em Deus não é ter certeza que vou ser feliz, saudável e amado por todos, ou que Ele me livrará de meus inimigos, mesmo porque estes, os meus inimigos, também são seus filhos amados, né? A história de rezar, né, para que Deus desfavoreça aqueles que me querem mal é um absurdo, né? Porque aqueles também são filhos de Deus e Deus os ama tanto quanto ama a mim, né? Então é orar para que Deus ilumine, para que Deus abençoe, né? E envolva o coração daqueles que não me querem bem com a sua misericórdia. Isso é bem diferente, não é verdade, né? Confiar em Deus, portanto, não é esperar que Ele me livre das desgraças, do mal, dos desastres e infortúnios de todas as ordens, né? Porque isso continua ocorrendo, né? Quer eu queira, quer não, isso ocorre. Então,
é outra coisa, né? Confiar também em Deus não é ter certeza que meus entes amados não sofrerão, não adoecerão ou morrerão do que quer que seja, né? Porque a gente vê que as pessoas morrem mesmo tendo fé em Deus, mesmo orando. Então, a morte ela faz parte da vida, assim como a vida ela faz parte da morte. E nós que estudamos o Espiritismo sabemos que berço é portal de entrada, de passagem de uma dimensão para esta, de uma dimensão para outra, ou seja, para esta que é a nossa, né? E quando o indivíduo sai de lá e vem para cá, para lá é quase como se ele tivesse morrido, porque durante um bom tempo ele estará ausente daquela dimensão, né? E aqueles que conviviam com ele, os familiares dele, né? Porque não pensem que os nossos familiares estão só aqui, estão lá também, sentirão a ausência dele, sentirão saudade, porém, né, poderão visitá-lo conscientemente. Enquanto que o portal da morte faz a passagem daqui para a outra dimensão, né? Ou seja, nós retornamos para a dimensão de onde nós viemos, né? De onde nós viemos para cá, né? Então a gente continua vivo, saindo de lá para cá e daqui para lá, continuamos vivos. Portanto, a vida ela é eterna. Agora o corpo perece, né? O corpo esse se acaba, o CPF acaba, a gente para de pagar impostos, né? Mas continuamos do lado de lá e lá acolhidos pelos familiares. Isto quando nós vivemos uma vida que nos habilite a ter essa recepção. Porque muitas vezes o estilo de vida que nós levamos não nos habilita a sermos recebidos por aqueles que nos amam, né? Então, por isso que é tão importante cuidar do coração e cuidar da mente enquanto aqui estamos. Portanto, confiar na consciência cósmica transcende todos os contextos ligados à sobrevivência, poder, controle e certezas. Está acima disso. E a gente precisa saber que está acima disso, né? Porque significa que, mesmo caminhando na escuridão, sem saber o que encontraremos ou acontecerá no próximo passo, né? Sentir que não estamos sós, né? Sentir que há uma presença nos dando força quando estamos conectados com ela. Mesmo quando não estamos, continua nos dando força, mas a gente imagina, pensa e às vezes até acredita que estamos sozinhos, quando na verdade não estamos, né? Mas é importante compreender que a caminhada é nossa, não é de Deus, né? É nossa, a jornada é nossa, a tarefa é nossa e somos nós que somos responsáveis por ela. Então, a vida ela é exatamente assim. A gente não tem ideia de como a gente vai estar amanhã, o que acontecerá, onde a gente vai estar, né, logo ali, ou o que vai acontecer depois daquela esquina. A gente não tem a menor ideia disso, mas a gente precisa saber que qualquer coisa que venha a ocorrer sempre terá o propósito de nos auxiliar no nosso aperfeiçoamento. E sabendo disso, né, a gente sabe que a gente está aprendendo e crescendo em saber e força interior, ampliando com isso nossa comunhão com a consciência universal, através de todas as experiências que a vida nos proporciona, sejam elas quais forem, agradáveis ou não. E dentro disso é saber, sentindo, que se a gente não pode caminhar, a gente pode se arrastar. Se a gente não puder se arrastar, a gente pode pedir ajuda, e essa não vai nos faltar, né?
colaborando de acordo com a nossa capacidade de receber, para que a nossa caminhada prossiga e consigamos alcançar a meta, né, que nós estabelecemos para a atual encarnação. Então, portanto, é a gente sentir no íntimo do nosso ser, né, que nós somos capazes de prosseguir, por maior que seja a tempestade. É saber que a gente pode se refugiar quando a gente se sente frágil, sem se recriminar por isso, mas acolhendo a nossa fragilidade. É poder voltar a ser criança, chorar, até reclamar, sendo capaz de levantar novamente e prosseguir, com consciência que tudo está organizado para facilitar o desabrochar da nossa essência. Então, reflitamos juntos. Sendo Deus a consciência suprema, fonte de toda a vida, presente em todo o universo, podemos imaginar um lugar, uma situação, ou o que seja, onde ele não esteja? Eu não consigo. Né? Eu não consigo, porque eu acredito que em todos os lugares, todas as situações, ele está presente. Por mais agradável, por mais desagradável que seja. E o objetivo é sempre ajudar a gente para que a gente aprenda. Então, se chegamos à conclusão de que ele está aqui, agora, ao meu lado, ao seu lado, podemos também pensar que tudo tendo sido gerado por ele, portanto, é igualmente emanação e parte dele, né? De modo que ele também está no âmago do nosso ser, da nossa essência e de tudo mais. Então, a gente tendo consciência disso, né? Tendo realmente consciência disso, a gente pode ir acalmando o nosso coração, tranquilizando a nossa mente, porque o barco não está sem leme nem sem timoneiro. Né? Há um timoneiro no barco, né? E nós podemos confiar nele, sabendo que, mesmo que a tempestade seja muito forte, não somente ela passará, né? Como nós chegaremos ao nosso objetivo, ao porto seguro que tanto almejamos. Então, uma paz muito grande para todos vocês, né? Que possamos juntos transitar por essa experiência com aprendizado, com confiança em Deus, tendo a certeza que familiares nossos espirituais, amigos queridos do plano espiritual, estão junto conosco, nos fortalecendo e nos estimulando para que a nossa caminhada seja firme, segura, em direção sempre a Deus nosso Pai, ao aprendizado e ao nosso aperfeiçoamento. Muita paz, tudo de bom para vocês e até uma outra oportunidade.